Estamos aqui diretamente do Fórum de Investimentos Sustentáveis, esse evento é promovido pela BVCap em parceria com o escritório Matos Filho, e nós encontramos aqui a Flora Bittencourt, que é da WCF. Vamos falar um pouquinho sobre a iniciativa da World Climate Forum na COP30. Como vai ser essa iniciativa e como provocar essa... Agora, a gente fala bastante aqui sobre trazer o investimento sustentável para dentro do mundo dos investimentos, fazer um pouquinho da contramão também, levar um pouco mais de investimentos para as discussões sustentáveis. Perfeito, prazer falar com vocês. A World Climate Foundation ela existe há 16 anos, é uma organização da Dinamarca que nasceu com o intuito de aproximar o setor privado da agenda de clima. Então, há 16 edições atrás, a gente lançou o World Climate Summit, que é conhecido como a COP das empresas e dos investidores. Então, a COP, quando nasceu, ela e até hoje é um organismo de negociação multilateral de governos e ONU. E o setor privado ficava meio fora dessa conversa. E aí, como que a gente realmente traz a economia real para dentro do desenvolvimento sustentável, se não for com diálogo, com negociações com empresas, com o setor privado e com investidores? Então, esse ano a gente faz o World Climate Summit, 16ª edição, mais a Investment COP, que vai ser o hub de investidores na COP30, dia 13 e 14 de novembro, na Assembleia Paraense, um espaço que vai caber aí 3.000 pessoas ao longo dos 2 dias de evento, com participação também de governos. A gente vai ter a presidente, a CEO da COP30, Ana Toni, mas vai ter também lideranças do setor privado. Pensando no mercado financeiro, a gente tem como parceiro Santander, o BTG Pactual, a B3, a BVCap, a Ambima. Então, players muito importantes desse mercado indo para Belém para falar sobre não só desenvolvimento sustentável, mas novos mecanismos inovadores de investimento nas pautas climáticas, de mitigação, de adaptação, de mercado de carbono, de florestas tropicais, de bioeconomia. Então, são muitos temas como investimento em natureza, que a COP30, a COP da Amazônia, está chamando muito para essa mensagem para o mundo, né? Então, investir em natureza é investir no futuro, é investir em negócios, porque os negócios dependem também de insumos da natureza. Então, acho que a gente está com uma expectativa bem alta. Além desses 2 dias de evento, a World Climate tem um pavilhão dentro da Zona Azul, da Blue Zone, que todos os dias também traz parceiros estratégicos do setor privado para um debate profundo aí das soluções. E essa é a COP da implementação, né? Então, Exato. a gente quer ver muitos cases, anúncios, pledges de investimentos e soluções reais sendo mostradas para o mundo, para o Brasil estar dentro desse holofote que vai ser a COP30. E como é? A gente sabe, a gente discute muito aqui exatamente a apresentação do que é a forma de pensar o longo prazo e a sustentabilidade para os bolsos dos fundos, dos investidores institucionais e assim por diante. Como é apresentar, quando nós estamos discutindo, né, as estruturas sustentáveis, para quem está mais nesse ambiente, apresentar as soluções financeiras. Se tem aquela, sabe, aquele impacto, aquela resistência de, olha, mas não, mas vão me cobrar resultado de curto prazo. Como é que é essa conversa com esses players para trazer o mercado financeiro para a discussão de uma maneira que isso venha a somar e não seja esse susto inicial? Eu acho que a gente tem hoje muitos mecanismos como o blended finance, que são mecanismos que estão fazendo um de-risking do investimento, para que o investidor tenha mais segurança ao investir. Então, você tem um recurso filantrópico que vai trabalhar a capacitação técnica, vai trabalhar o desenvolvimento das soluções do pipeline, para que ele seja um pipeline mais robusto e com investimento com retornos mais competitivos realmente ao mercado. E não é impossível, a gente está vendo realmente soluções que hoje são aplicáveis a grandes indústrias, grandes negócios. Então, quando a gente fala, por exemplo,
em minerais críticos, que são minerais para a transição energética. Existem muitas tecnologias, muitas inovações, a visão da economia circular sendo aplicada a esse setor e esse mercado, que estão com oportunidades de investimentos nascendo, com retornos, com uma perspectiva de crescimento gigantesca, porque a eletrificação é o caminho aí para a descarbonização da economia. Então, eu acho que também o medo vem com o desconhecimento. Quando a gente participa desses fóruns, como o Fórum de Investimento Sustentável, você entende que existe sim um mercado de investimento verde e que a gente precisa realmente trabalhar junto para um de-risking e para acreditar nesses fundos que estão nascendo. E aí, com o Blended Finance, né, você traz a filantropia para ser um potencializador do investimento as usual, do investimento privado, né? Ao invés de você depender da filantropia, ele passa a ser o potencializador, o catalisador do principal. Mais ou menos como seniorização de cota de FDIC, não é isso? Exato. Então, o fundo filantrópico ele passa a entender que fazer uma doação ou um investimento filantrópico numa solução que pode depois receber 9 vezes mais de um capital tradicional, faz o recurso filantrópico ter mais valor, né? Então você pega a filantropia e fala para ela, olha, se você botar aqui, não é fundo perdido, é um fundo de investimento catalítico que vai trazer aí 9 vezes mais para essa solução. Então, a gente vê também as discussões dentro do mundo da filantropia virando muito para isso, para entender realmente como destravar e catalisar, porque senão você fica também num recurso filantrópico a fundo perdido, que não movimenta a economia tão claramente como esses novos modelos que estão aparecendo. E para a própria filantropia, ela ter esse recurso voltando em maior volume permite novos investimentos, né? Não é negativo que o investimento filantrópico também teria retorno, né? Exatamente. Mas a filantropia tem, eu acho que é legal sempre falar de duas frentes, né? Porque também a gente não pode pensar só num desenvolvimento acelerado que deixa as pessoas de lado. Sem dúvida. A gente tem hoje uma realidade, quando a gente fala de clima, de olhar para a justiça climática. Então, quando a gente tem uma emergência, como o caso de Porto Alegre, né, que a gente teve uma catástrofe climática que impactou milhares de vidas. Pessoas ficaram desempregadas, pessoas ficaram sem comida, pessoas ficaram desabrigadas. Então, existe uma força-tarefa da filantropia de assistencialismo necessário, real, para quem passa fome, para quem não tem onde dormir, e uma filantropia que vai ativar um mercado. E aí a gente também tem aí uma outra frente que é um super desafio quando se fala em investimento, que é a adaptação. E na COP30 você vai ouvir muito falar sobre investimento em adaptação. Porque, por exemplo, será que se a gente tivesse aprovado com o governo mesmo melhores estruturas de adaptação para a cidade de Porto Alegre, o estrago teria sido tão grande? Então, hoje tem estudos que mostram que o investimento em adaptação protege 4 vezes um gasto depois de uma crise climática, que só vai aumentar.